Agora, há pouco, né, terminou agora no meio da tarde, viu, Vera, o Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento que determinou aí o envio, né, da segunda denúncia contra o presidente Temer à Câmara dos Deputados. Os ministros que faltavam, o Marco Aurélio Mello, o Celso de Mello e a presidente da Corte, a Carmen Lúcia, votaram junto com a maioria, fechando o placar de 10-1. O único voto contrário ao envio da denúncia para a Câmara foi o ministro Gilmar Mendes, né? Foi do ministro Gilmar Mendes, que criticou muito o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, e as suspeitas envolvendo a delação da JF. A gente separou um trechinho do voto do Gilmar. O Reginaldo, coloca aí rapidinho. Entendo que os dois pedidos devem ser acolhidos. Acolho a questão de ordem para determinar a devolução dos autos à Procuradoria-Geral para que limite a imputação aos atos em ofício ou próprio ofício e para suspender o envio da acusação à Câmara dos Deputados até a conclusão das investigações sobre a participação de membros do Ministério Público na gravação dos investigados. O que, como pretendo ter demonstrado, está longe, presidente, está muito longe de ser implausível. Vera, começa esse tema com você, uma goleada, 10-1. A capa até escorregou ali, tamanho capinha, né? Nervoso do Gilmar. Não, capinha são os caras que levam eles. Essa é a toga mesmo. A toga mesmo. Toga deu uma caída ali, porque não aguentou, que o Gilmar estava muito nervoso. Essa foi a parte mais calma do voto dele. Ele fez pesadas críticas, inclusive no plano pessoal, ao Janot, a outros integrantes do Ministério Público, o que suscitou até notas das associações representativas aí do Ministério Público, dos procuradores, que disseram ver impropriedade na fala dele. Foi 10-1, uma goleada, era esperado. Ele, Gilmar, votou realmente aí com o fígado. Ele é um ótimo, um exímio jurista. Ele sabe que não cabe análise de mérito nesta fase, não cabe juízo do Supremo sobre o mérito e nem sobre a admissibilidade. Caberia, eventualmente, no caso de uma denúncia de saída inepta, ou seja, se não fosse o Ministério Público a apresentar a denúncia, e sim alguém que não tem a prerrogativa para fazê-lo, se os crimes narrados ali estivessem já prescritos na saída, não era o caso, não tinha vício de nenhuma dessas formalidades, então não cabe juízo nem de admissibilidade nem de mérito, era previsível esse placar. Agora segue para a Câmara e aí tem esse problema todo político, essa nova investida aí do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que começou na semana passada meio de brincadeira. A gente até tratou aqui quando ele resolveu receber os artistas, deu uma cutucada ali. O presidente estava em Nova York, não gostou daquilo, também fez saber ao Rodrigo Maia que não tinha gostado daquilo, mas o fato é que eles voltaram a se estranhar. E os bastidores disso, Patrick, envolvem as negociações para a filiação partidária dos deputados que estão aí na Bacia das Almas, na baciada, para se filiar a esse ou aquele partido, notadamente os do PSB. O DEM tem planos de engordar a sua representação na Câmara, filiando deputados descontentes do PSB, e o PMDB atalhou essas negociações, está tentando levar esses deputados para si, e isso causou bastante irritação no Rodrigo Maia, daí ele ter voltado a disparar artilharia contra o presidente. Eu acho que é uma coisa momentânea, circunstancial, não vai levar a que ele trabalhe, por exemplo, pelo recebimento da denúncia. Não acredito que chegue a isso, ele está só mandando um recadinho de que não está gostando das investidas do PMDB nisso. Andreasa, vai você, dois temas aí, né? O placar, esse 10-1, e a gente pode também emendar com essa questão envolvendo o Maia e o presidente Temer. Vai lá. 10-1, como a Vera disse, previsto, não cabia mesmo nenhuma das questões, embora o debate seja importante. Foi 10-1, mas o Dias Toffoli discordou parcialmente. Isso significa o seguinte, aliás, não só o Dias Toffoli, como a própria Carmen Lúcia e outros ministros da Corte, Marco Aurélio, por exemplo, também, deixaram claro que, embora não coubesse na sessão de ontem, concluída hoje, a discussão relativa à denúncia, ou seja, ela deveria seguir naturalmente para a Câmara, que quando isso voltar, ou se voltar ao Supremo, ou independentemente do destino dessa denúncia, no futuro, em outras ocasiões, quando se for apreciar
delação premiada, o Supremo se debruçará novamente sobre a questão. Porque da outra vez, a Vera falou sobre isso aqui ontem, nós falamos sobre isso ontem, da outra vez em que o Supremo tratou dessa questão, né, sobre a possibilidade do ministro, do juiz, participar mais ativamente do processo de formalização de um acordo de delação e não simplesmente homologá-lo se cumprir toda a trajetória, toda a trajetória dos processos, né, os procedimentos forem cumpridos, embora houvesse suspeita e muitas críticas sobre a atuação, por exemplo, do Rodrigo Janot, não havia ainda um episódio deflagrado a partir daquela segunda-feira, quando se ficou sabendo que os Batista haviam, e a palavra é essa, enganado o Supremo Tribunal Federal, enganado o Estado brasileiro, enganado o Brasil, né? Gravações ocultas, tudo decorrente da incompetência, da falta de perícia, da falta de cuidado, inclusive do Fachin, né? Então, é óbvio que essa questão voltará à baila. Tá? O Gilmar Mendes marcou ontem essa posição muito claramente, acompanhado por outros colegas. Então não é tão óbvio que o que se chegou até aqui continuará doravante. Há uma tendência de regressão, uma tendência de revisão, uma tendência conservadora em relação a 3 pontos. A delação premiada, de modo mais amplo, o sigilo das delações premiadas em face da cultura do vazamento e as investigações conduzidas pelo Ministério Público, porque foi uma investigação conduzida pelo Ministério Público, pessimamente conduzida pelo Ministério Público, que resultou num acordo com os Batista, esse acordo que bota em risco exatamente o Instituto da Delação Premiada. Então, nada aconteceu ontem de concreto, porque não poderia acontecer, mas se marcou um ponto conservador em relação às delações. E o papel da Suprema Corte é ser conservadora mesmo. Ela é a guardiã da Constituição. Quer fazer política, como o Barroso faz e fez ontem mais uma vez, se candidata, deixa a toga, se filia a um partido, se candidata ao legislativo. Lá é o lugar de legislar, lá é o lugar de fazer lei, lá é o lugar de ser criativo. Na Suprema Corte, não. Marcelo Madureira. Olha, eu acho que o ministro Gilmar Mendes, de certa forma, nesse único voto dele mesmo, ele lavrou um tento na sua luta, na sua refrega, na sua missão de não garantir a Constituição, mas garantir status quo. Ficou claro, né? Ele parecia o meu cachorrinho, né? Ele estava ali fazendo xixi de poste em poste, marcando o seu território. Ou seja, ao pugnar, ao defender, né? Ao questionar a questão das delações premiadas, na verdade, ele está cumprindo lá a sua missão, sabe lá por que motivos, certamente não são republicanos, de abrir uma brecha para assimilar as delações premiadas. E aí, por via de consequência, você também melar todo o trabalho que tem sido feito com relação ao combate à corrupção no Brasil. Ele está lá para isso mesmo. O Gilmar Mendes é esse indivíduo que está na contramão da sociedade brasileira. Ele não está defendendo a Constituição porcaria nenhuma. Ele está defendendo lá, na verdade, seus interesses dele, do seu grupo. É isso que ele está fazendo, ficou muito claro